Pensa numa namorada. Ela tem uma discussão com a ex-mulher do namorado e ela resolve se vingar. Ela espera, né, a outra ir dormir e tal, tocou fogo na casa da mãe da outra. Põe no Cidade. Duas histórias de amor, um triângulo amoroso, envolvendo duas mulheres e um único homem. Nesta história estão Beatriz, Rosemary e Cícero. Rosemary começa a namorar com Cícero, sem imaginar que a futura amiga seria a própria mulher que tentaria matá-la. Uma história que acabou transformada. Rosemary teve um laço interrompido, porque Beatriz, num ato de loucura, colocou fogo na casa em que ela morava. Mas Rosemary escapou. Quem estava dentro da casa não era a jovem, mas sim a mãe dela e a irmã. A mãe, muito mais velha e com idade, acabou sofrendo queimaduras muito graves e não sobreviveu. Rosemary mudou de casa e veio parar bem aqui, nessa residência humilde onde nós chegamos agora. E é com ela que nós vamos conversar. Uma história impressionante que terminou com a vida da sua mãe e que de certa forma você escapou. Beatriz hoje está na cadeia, mas a sua vida nunca mais foi a mesma. Não. Depois de que tudo aconteceu, só tem tido só desilusão, tristeza. Foi muito chato o que aconteceu. É muito... Não tem nem palavras para descrever o que eu estou sentindo no momento. É muito complicado. Você saber que você tem uma pessoa ali que... Muito tempo do seu lado, de uma hora para outra, alguém vinha assim, sem motivo, sem razão. Por besteira, tirar a vida dela assim. Quanto tempo depois você foi surpreendida pela notícia? Porque você estava no trabalho quando a casa começou a pegar fogo. Como foi na situação? Eu deixei todo mundo, fui pro trabalho. Minha mãe falou assim, Rose, fica, não vai hoje não, fica um pouco mais. Aí eu virei para ela e falei assim, mãe, a senhora me ensinou a ter responsabilidade e por compromisso sempre à frente. Então eu vou pro meu compromisso e no dia seguinte a gente continua a nossa festa. Nessa época, a Rosemary estava reformando esta casa, que conquistou com tanto trabalho. Minha mãe, ela estava com a minha irmã Roseli, com meu cunhado. Como a minha irmã na época estava grávida, estava ela, as duas crianças, inclusive a menina que foi o aniversário foi a menina de 11 anos, né? E minha mãe ficou deitada na sala. Minha mãe sempre tinha costume de deitar na sala porque ela gosta de assistir televisão e escutar música, né? Então ela sempre gostava de dormir na sala. Em que momento pior aconteceu? Foi o momento, foi por volta das 8, 9 horas da manhã. Eu saí do meu trabalho por volta das 6, eu falei para outra, né, a Elizabeth, falei assim, vamos na sua casa, que eu vou você vai tomar um banho e se troca e a gente volta. Ela, nesse meio tempo que ela estava chegando na casa dela, eu cochilei. Aí minha irmã ficou com dó de me acordar, ela deveria ter me acordado, mas ela ficou com dó e deitou do meu lado e dormiu. E foi um momento que a minha irmã Roseli passou uma mensagem para ela, que já estava no hospital, que minha mãe tinha morrido. Naquele dia, quando a fumaça começou a subir no céu aqui da comunidade, ninguém imaginava que se tratava de um crime. Dona Letícia, Rosemary e a irmã moravam exatamente aqui, nessa pequena vila de número 196. Nós fomos convidados a entrar por uma outra moradora e para chegar à casa onde as duas viviam é preciso descer pelo menos um lance de escadas. Repare, as casas ficam coladinhas umas nas outras. O corredor é bastante apertado. A fumaça vazava justamente por esta brecha aqui e os moradores correram para ajudar. Foram momentos de pânico. Todos queriam salvar a família, mas infelizmente, Dona Letícia não resistiu. Acabou presa dentro da casa e não conseguiu sair para se salvar.
casa hoje está completamente reformada. Dá uma olhada. Existe um quintal aqui, uma nova família vive neste local e foi justamente aqui onde a fumaça vazava e o desespero foi imenso. Os moradores daquela casa, da casa aqui de baixo e os vizinhos desta outra que fica um lance um pouco mais acima, correram, pegaram baldes, pegaram também a mangueira. Há histórias, inclusive, e relatos contados por Rosemary, que muitas pessoas tentaram ligar mangueiras aqui nesse tanque para tentar apagar o fogo. E foi justamente por esta janela que saiu a irmã de Rosemary grávida. Puxaram a jovem por esta janela num momento de desespero. Mas quando tentaram entrar pela porta, já não era mais possível. Agora, a entrada é de alumínio, de metal. Mas naquela época, esta porta e a janela, as duas, eram de madeira. Infelizmente, Dona Letícia acabou morrendo ali dentro. A mulher que colocou fogo, Beatriz, fez exatamente este percurso para fugir. Depois de colocar fogo na casa utilizando combustível, os vizinhos viram ela descer essa escada rapidamente. Na sequência, ela fez exatamente o mesmo percurso. Veio aqui, acelerou o passo pelo corredor em direção à rua e depois disso desapareceu. Eu saí gritando, pedindo socorro para os vizinhos, para alguém chamar o resgate, né, a polícia, para ver o que podia fazer, né? E os vizinhos todos vieram ajudar para apagar o fogo, né? Balde, mangueira, tudo. Foi, a gente pegou água da caixa d'água, né, para tentar apagar o fogo. O caso está sendo investigado bem aqui no Jardim Herculano, que também fica na zona sul de São Paulo. Beatriz Oliveira teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Ela resistiu à prisão, foi trazida para este prédio e lá dentro tentou o suicídio. Os policiais precisaram contê-la. Ela foi algemada e levada para a carceragem. Beatriz contou logo em seguida em depoimento que utilizou gasolina para colocar fogo na casa. A expectativa da polícia e da própria família é que a prisão preventiva seja decretada. É muito ruim você acordar todo santo dia e não ver aquela pessoa do seu lado. Você agora só sentir o cheirinho das roupas que ficou e das lembranças dela, de uma foto, de uma brincadeira, de uma conversa, de um conselho. Fiquei sem mundo. Mas se nesse caso a polícia resolve, nesse aqui também. O homem que você está vendo preso, ele está preso porque ele tentou matar uma família inteira durante uma festa. Ele chegou em casa e viu que o cano da casa dele estava quebrado e ele tem certeza que o cano foi quebrado pela família da festa. Ele não conversou, foi resolver a tiro o problema. Não teve nem conversa. Põe no Cidade. Almir Santana Afonso dos Santos, de 31 anos, estava escondido em Itaboraí, na região metropolitana. Ele foi preso e confessou o crime. Na delegacia, contou também onde estava a pistola usada na briga. A arma, que está com a numeração raspada, foi apreendida, assim como a munição. Tudo aconteceu aqui no bairro Mutuá, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Uma família comemorava o aniversário quando um vizinho deles, o Almir, começou a brigar com um dos convidados da festa. A dona de casa conta que o vizinho estava muito agressivo. Ele teria pego a arma e disparado 3 vezes contra os vizinhos. Ele ameaçou, falando que ia matar todo mundo. E ele conseguiu escapar da briga, pulou da lajem dele, desceu. Pegou, lá embaixo ele deu 3 tiros. 2 foi para cima da gente, os convidados todos se abaixaram com medo e ele fugiu. Ninguém ficou ferido, mas a família resolveu denunciar o caso à polícia. O contato foi por um aplicativo de troca de mensagens pelo celular. Foi importante porque a partir da comunicação do crime, a delegacia começou a fazer as investigações e nós conseguimos prender o Almir, que estava foragido. Almir teve a prisão temporária decretada por 30 dias. Ele já esteve preso antes e tinha passagem por roubo, tráfico e receptação. O suspeito vai responder por tentativa de homicídio e também vai ser indiciado pelo porte de arma de fogo de uso restrito. A pistola vai ser periciada.
Essa pistola é de uma numeração restrita, de uso exclusivo da polícia e das Forças Armadas. Então essa arma vai para a perícia para a gente ainda tentar identificar a origem dela. E olha aqui, acaba de me chegar uma imagem, me dá a imagem dos presos. Já já eu vou contar a história, me dá a imagem deles presos. São 2 assaltantes que são especializados em invadir casas, mas eles só escolhem casas de estrangeiros. Põe no Cidade. Foi com esta foto ostentando dinheiro do roubo que a casa caiu para este ladrão. O Wellington é acusado de ter participado de uma tentativa de assalto à casa de um boliviano no mês passado, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Este homem foi uma das vítimas. Durante o assalto, um dos bandidos ameaçou matar o filho dele, de apenas 8 anos. O comerciante teve que implorar para o filho não ser morto. A gente fala para eles que não mataram meu filho, que não mataram meu filho, entendeu? Na época, a polícia conseguiu prender os 4 bandidos e com eles apreendeu vários objetos, máscaras, dólar, munições, uma faca e celulares. E foi através de um dos aparelhos das vítimas que o Wellington foi reconhecido. No aparelho, a polícia encontrou várias fotos, onde ele aparece com dinheiro e armas. Nesta outra, ele está acompanhado dos outros criminosos. Quais armas você viu com eles? 2 oitão, sim. 2 oitão? É os mesmos 38 que aparecem nessas imagens do seu celular? Sim, senhor. Depois de identificá-lo, a polícia, com um mandado de busca e apreensão, veio até a casa de Wellington. Os policiais o encontraram dormindo. Quando ele viu os investigadores, tentou pegar algo debaixo do travesseiro. Disse que era um celular, mas na verdade era uma pistola 380. Antes mesmo que ele pudesse pegá-la, os policiais o prenderam. Quando ele acordou apavorado, não deu tempo nem de reação. Ele quis passar a mão, talvez tentando pegar ou escondê-la. Foi aí que nós encontramos já. A arma foi apreendida e, segundo a polícia, foi usada para ameaçar as famílias. No mesmo dia, após a prisão de Wellington, os policiais receberam a informação de que numa casa no mesmo bairro, um outro integrante da quadrilha se escondia. Os policiais foram até lá e conseguiram apreender vários objetos roubados das vítimas. Todos os estrangeiros foram chamados aqui na delegacia, onde fizeram o reconhecimento dos pertences. Além disso, a polícia também encontrou uma quantidade de drogas que estava armazenada. Marcelo Rodrigues, de 19 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e receptação. O que nós trabalhamos? Não só com a receptação desses objetos, mas ele poderia ser um 6º elemento que ficou do lado de fora e que dava guarida para a fuga dessas pessoas. No total, os bandidos assaltaram 4 famílias, todas do mesmo bairro. De acordo com a polícia, eles monitoravam as vítimas e, de madrugada, invadiam as casas. Os bandidos amarravam todos os familiares e roubavam os pertences. Quando a família não tinha mais dinheiro para entregar, eles ameaçavam matar. A polícia agora tenta prender o último integrante da quadrilha, que já foi identificado, mas continua foragido. Deixa eu dizer uma coisa. Não é possível que a gente viva uma mentira chamada cadeia. Porque aqui eu vou explicar por quê. Antigamente, o delegado de polícia podia determinar a prisão de alguém sem que o juiz tivesse que se meter. A justiça tarda, falha e é ruim. Então, o que ocorre? Esse sujeito aqui participou da execução de um PM na frente do filho do PM que estava ali. Ele foi preso, prestou depoimento, confessou o crime e saiu pela porta da frente da delegacia. E essa pouca vergonha aconteceu porque ele não tinha ainda a prisão decretada. E aí o delegado tem que soltar. Seria o caso de se repensar e voltar a dar ao delegado a condição dele manter preso. E depois o Ministério Público supervisiona para ver
se o sujeito extrapolou a autoridade. Agora, ficar esperando uma justiça como a nossa é a mesma coisa que esperar um nada. Porque se matou, confessou e a justiça não tinha ainda decretado a prisão. Põe no Cidade. Elton Carlos Travassos, de 23 anos, ele é suspeito de envolvimento na morte do subtenente da Polícia Militar, Marcos Pimentel. 3 homens armados invadiram a casa do policial para assaltar e o executaram na frente do filho, que também foi ferido ao tentar defender o pai. Ao ser preso, ele teria confessado envolvimento e disse que os comparsas decidiram matar a vítima depois que descobriram que ele era um policial militar. Os 3 que entraram, primeiramente eles entraram e um foi direto para a cozinha, pegou logo o notebook. Só que o outro diz as seguintes textuais: pô, só um notebook? Aí ele volta para ver o que tinha mais dentro da casa. É quando ele encontra o colete do policial. De acordo com o tenente-coronel, o suspeito já responde por vários crimes. Inclusive, ele tinha uma prisão preventiva, mas a justiça revogou recentemente a prisão preventiva dele. Erlon Travassos prestou depoimento na divisão de homicídios, mas foi liberado em seguida, pois não havia prisão preventiva decretada contra ele. Resumo, eu sou a favor do delegado poder assinar a prisão.